paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Eu não estou muito familiarizado com o microfone, mas eu vou tentar não tremer muito, né? Mas eu creio que o Espírito Santo está nesse mundo. Os testemunhos que aqui se falaram hoje, de todos eles, é inevitável e não pode se dizer que não tenha o poder de Deus, e é tudo fruto da oração. A oração da pessoa, da igreja, daqueles que estão envolvidos, da família, daqueles que têm amor e daqueles que têm preocupação. Mas nós que estamos passando por isso, é muito fácil dizer que eu estou orando por mim, mas eu vejo que a igreja, este lugar, é uma igreja de oração. A intercessão entre os irmãos, eu vejo no grupo que é verdadeira. Isso é verdadeiro. É aí que acontece o mover, é aí que acontece a transformação de vidas, de corações. É aí que nos preenche do amor de Deus. Nós seríamos tão solitários, tão sozinhos, se não tivéssemos o Espírito Santo e o amor de Deus. E esse amor, ele vem de tantas maneiras que a gente não sabe explicar. É num abraço, é numa palavra, é numa mensagem. E ela é sempre acompanhada com lágrimas. Em algum momento sempre tem uma lágrima de quem recebeu, mas também muitas vezes de quem está orando pela pessoa. E nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que eu creio que é uma das palavras, pode ser das mais pregadas já, mas eu creio que ela tem uma revelação para nós nessa noite, que vai ser uma revelação que vem do dom do Espírito Santo, que vem do Espírito Santo, não de mim, de maneira alguma. Não, eu não posso, mas Jesus pode. Eu não sou capaz, mas Jesus é capaz. Eu não dou entendimento, mas o Espírito Santo, Ele derrama entendimento nesta noite, nesta igreja. Eu cheguei aqui na frente e fui orar lá na frente, parado, olhando para este lugar, e eu disse: Espírito Santo, venha nessa noite. Não fale somente aos nossos corações, mas que haja o fogo do Espírito Santo, que haja o preenchimento dos nossos corações, aquele lugar que está mais esquecido, aquele lugar que está solitário, aquele lugar que não tem nada. Preencha-nos, Senhor, com o teu amor. Eu queria e quero e peço e convido a todos a orar, a clamar ao Senhor. Convide o Espírito Santo para estar nesse ambiente, para passear aqui no meio, para Ele se sentir à vontade, nós estarmos à vontade para recebermos dEle, receber do seu amor, receber daquilo que Ele tem para nos entregar nesta noite. Uma palavra que seja, ela é capaz de transformar, ela é capaz de mudar, não somente de dar ânimo, mas dar de esperança, pois Jesus Cristo é esperança nessa noite. Eu convido a todos a orar da maneira como quiser, falar o que quiser, declarar ao Senhor o seu amor, tudo aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, em nome de Jesus.
Convido a todos a abrir a palavra de Deus. Eu passei com o irmão lá nos fundos, que é Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 26, capítulo 26, versículo 36 ao 41. Mateus 26, versículo 36 ao 41. Eu acho que essa passagem, ela não é linda, mas ela é reveladora. E mostra como nós somos frágeis. Jesus falando que é Jesus no Getsemane. Eu acredito que o que ele passou ali, nenhum de nós jamais conseguiria imaginar. A aflição, o temor, o medo, sabendo que a dor ia fazer parte dos próximas horas, do próximo dia todo. Ele que viu, ele que sabia o que iria acontecer. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Meu Deus! Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, ou contudo, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Meu Deus! E aí Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Nessa noite eu queria e quero dizer que nós não podemos imaginar. Sentem, por favor, esqueci. É uma emoção muito grande compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito Santo tem me revelado nesta igreja. Porque quando eu coloquei os meus pés aqui pela primeira vez, iniciou uma campanha de oração de 7 dias. E eu creio que trouxe avivamento para a igreja, trouxe restauração, trouxe vida, restaurou casamentos, curou feridas, tirou amarguras, nos fez vermos que somos fracos, somos carne. E sozinhos não vamos a lugar nenhum. E esta igreja, ela é
oração unida em propósito. E nessa noite eu venho desafiar esta igreja, pois Deus me colocou em tantos lugares nesse Brasil, em tantas igrejas que eu já fui, conheci pastores, conheci evangelistas, conheci irmãos, conheci pessoas que só Deus podia fazer isso, porque eu saio do interior de Arroio do Tigre, de um lugar que não tem quase nem no mapa, me levou, me tirou do cabo da enxada, me tirou do cabo do arado, e depois de alguns anos me fez pegar em outro arado, em outra enxada. Nunca almejei nada, mas a palavra de Deus diz que Deus é fiel, Ele nos ama e nada pode ir contra os propósitos dele. E eu digo que essa palavra hoje ela é direcionada pelo Espírito Santo, porque a irmã trouxe uma palavra que depois a gente vai completar ela, que justamente é em Romanos 8. Mas eu não vim falar hoje sobre mim, não vim falar hoje sobre a carne, mas eu vim falar sobre a vigilância e a oração. Jesus foi incrível nessa passagem, por mais que ele tivesse naquele momento com medo, vendo a morte, mas ele falou primeiro, ele poderia ter dito, orai e vigiai, poderia estar escrito isso, mas ele falou vigiai e orai, porque não adianta orar e não vigiar. A nossa geração, eu creio que é uma da geração mais difícil de vigiar, porque a modernidade e a tecnologia, ela está à nossa frente, ela está à disposição para tudo que tu quiseres. E se a pessoa não vigiar, ela se perde, ela cai, e aí vive naquela cai e levanta. E Jesus sempre estendido a mão para nos levantar, dizendo que nos ama, que nós somos especiais, que nós somos importantes para o reino. E acima de tudo, a gente vigia, a gente luta, mas só o que nos resta e restaura é a oração. A oração, ela tem o poder de fazer a gente nos achegar até Deus, porque Jesus Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem, somente Ele. Cristo é o nosso Salvador, Cristo é aquele que transforma. Se Ele mudou, se Ele fez milagres lá, Ele disse que esses milagres seguiriam, pois os seus sinais e maravilhas seguiriam aqueles. Ele também disse que onde 2 ou mais estariam, Ele também estaria. Então Ele está nesse lugar. Ele não deixa nenhum para trás, sabe? E eu tenho uma coisa bem prática para explicar para vocês, que foi um dia, parecer até engraçado, mas eu fui juntar pinhão no potreiro, e aí eu saí com uma sacolinha juntando os pinhão, e eu fui pela beira da cerca, subi e juntei um monte, e eu orando no meio daquele potreiro, um sábado de tarde. E eu disse, mas o que o senhor quer falar comigo? E aí eu olhei para trás e tinha mais pinhão. Eu cuidei onde eu passei, e eu disse, não, vou levar tudo, vou levar o que tem, daqui a pouco vem os cavalos, vão comer o resto.
E eu passei, e eu olhei para trás e vi mais pinhão, eu voltei e juntei. E aí, aquilo tocou no meu coração, mas eu cuidei tanto para não deixar nenhum para trás, porque eu queria levar todos. E eu segui adiante pela beirada da cerca. E aí eu cheguei num ponto onde só tinha espinho, mas tinha muito pinhão lá dentro. E eu me espinhei os dedos, tudo. Marquei os dedos, mas peguei os pinhão. E aí eu voltei pelo mesmo caminho que eu fiz e achei mais pinhão. Disse, não, mas não pode, eu colhei tantos aqui. E eu passei pela beira da cerca. Voltei. E na beira da casa onde eu moro tem uns pinhão. O pinheiro, o pastor foi lá, conhece, foi 2 vezes lá em casa já o pastor. E onde eu já tinha escolhido, já tinha olhado tudo, gravei na cabeça, achei mais 25 pinhão. E o que mais me impressionou, eu achei 5 pinhão dentro do lixo. E o Espírito Santo falou comigo. Imagina Jesus vendo os que se perdem no caminho, os que se jogam no mundo, os que se escondem no meio dos espinhos para não ser achado. Todos somos frutos, todos nós somos frutos. E quantos se escondem no meio dos espinhos, pensando, não, ninguém vai me achar aqui. Eles não querem se machucar por mim. Eu não mereço. Eu vou ficar aqui bem quietinho, porque eu não sou fruto e eu não sou capaz de gerar fruto nenhum também. E tem aqueles que são piores. Eles se escondem no lixo, onde pensam que ninguém vai os achar. Ninguém olha para eles, eles são os excluídos, eles se julgam desnecessários, são desmotivados, são entregues ao mundo, se entregaram ao mundo. Mas Cristo tem um propósito para cada um de nós. Nessa história que eu contei para vocês, que é verdade, dos pinhões, mas foi revelação de Deus isso tudo. E eu falei para o meu pai, quando eu fui lá, meu pai não entendeu nada, só me faltou me chamar de louco, esse guri aí. Mas meu irmão mais novo entendeu. Saindo do alcoolismo, perdeu a esposa, tem 2 filhas lindas. E eu falei para ele, maninho, tu pode tentar te esconder, meu guri, mas eu te digo o seguinte, Jesus te encontrou, cara. Jesus te encontrou antes mesmo, tu não precisa nem te apresentar para ele, porque Cristo me encontrou também, rapaz. E eu te digo o seguinte, se tu quer ter uma nova vida, que tu quer ter uma vida limpa, tu pode fazer o esforço que for, tu pode tomar banho todo dia, mas se tu não cuidar daquilo que tu colocar na tua boca, se tu não cuidar daquilo que sai da tua boca, se tu não te alimentar de coisas boas, tudo é em vão. Até a oração vira em vão, fica vã, fica vazia. O céu fica de bronze. Por quê? Por que, Deus? Porque Jesus Cristo, Ele vai nos tratando de dentro para fora. Jesus não tira a casca, sabe? O Espírito Santo, Ele não
Ele não tira a casca. A casca é por último. Ele vem cuidando aqui de dentro, né? Limpando aqui dentro, a cabeça. E aí é chegado o dia que a gente sente isso. O amor de Jesus. Não é só chorando, sabe? Não é só dizendo que Ele é bom, Ele é perfeito, que Ele faz todas as coisas debaixo do sol. Ele se preocupou com o sol, com a chuva. Ele se preocupou com o ar. Ele se preocupou em derramar do seu Santo Espírito. E tudo isso seria em vão se não tivesse o fôlego de vida. De repente, eu não sei se tem alguém doente aqui, mas desde o primeiro dia que eu entrei dentro dessa igreja, eu achei que ela ia estar aqui. Eu tenho orado pela aquela irmãzinha que senta sempre aqui do lado, sabe? Eu não sei qual o problema que ela tem, mas eu oro pela mãe dela, porque Deus tem trabalhado na vida dela. Eu não sei o que Deus vai fazer, sabe? Eu não sei, mas os irmãos são prova disso. Ela não precisa nem saber, mas Deus está trabalhando na vida dela. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sei que meu tempo está indo também, né? Aqui é tudo por hora. Mas Deus dá uns minutinhos mais para falar a verdade. E na oração, eu queria que o irmão lá fosse buscar lá em Romanos 8:26. E os irmãos também, por gentileza. Romanos 8, versículo 26 até o 28. Todos já conseguiram? Meu irmão já conseguiu. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra, meus irmãos, eu tenho um testemunho para dar para os irmãos, que é uma coisa muito simples e que eu queria convidar. Deixa isso, propósito. Eu creio que essa é a palavra que vai fechar essa palavra, essa mensagem. E eu desafio a igreja em duas frentes. Há muitos anos atrás eu estava em Palmas, Tocantins, e sempre quando eu ia nos lugares, qualquer lugar, qualquer estado, qualquer município que eu tivesse, eu orava ao Senhor e pedia orientação, direcionamento, qual igreja que eu devo ir, porque tem igreja em tudo que é lugar, né? Tem que é lugar, mas tem uma igreja pra gente, tem um lugar especial para nós, tem um lugar que Deus separou, a palavra é para nós.
Então eu creio que nós temos um propósito para ajudar, a somar, a trazer, a suprir. E eu desafio a igreja, como todos nós aqui, as irmãzinhas ali, foram convidadas a vir na casa do Senhor. Eu desafio a igreja, a toda vez que vier para a igreja, reserve um convite para alguém que não conhece, que não sabe, que nunca viu falar desta igreja, que nunca escutou falar desta igreja, ou de repente está afastado de outra denominação. Fale de Jesus, fala do amor de Jesus, fala do poder dele, não daquilo que ele de promessas, não, mas aquilo que pode preencher ele, sabe? Mas, ó, se tu tem alguma coisa, não é para pedir nada, mas vai lá conhecer esse Jesus que eu conheci. Ele completa a gente, sabe? Ele preenche, ele fala no escuro. A gente está lá sozinho no quarto, o pastor mesmo sabe. Eu estou me ressignificando no Senhor nesse tempo que eu estou aqui em Caxias. E olha que eu já estive em vários lugares, eu conheço o Brasil todo. Deus me colocou em vários lugares. Mas eu creio que essa igreja tem um propósito de oração, restauração de vidas. E aquele propósito que a pastora colocou, por que eu comecei e agora vou voltar. Quando eu estava em Palmas, eu não tinha dinheiro, muita coisa, mas eu peguei, sabe o que? Minhas moedinhas, as moedinhas que eu tinha, tudo que eu tinha, juntei tudo que eu tinha de moeda, na época até 1 centavo valia. Peguei aquele 1 centavo, botei num saquinho, fui na igreja, cheguei lá, eles levavam com aquelas umas taquarinhas, sabe? E quando eu larguei as moedas assim, aquele canudo dele desceu para baixo, mas dava uns 2 quilos de moeda. E sabe o que é? Aí eu entendi, eu não preciso levar todas as moedas para mim, eu vou compartilhar. E a partir daquele momento eu compartilho minhas moedas. Vários lugares eu levo meus bolsos cheios de moeda, e quando eu vou ofertar, eu dou 5 centavos para um, 10 para outro, 15 para outro, e assim eu vou levando. Mas entendem que não é a quantidade, é a importância de doar um pouco, sabe? Coisinhas mínimas. O que Deus, não é os 5 centavos, entendem? Não é os 5 centavos, não é os 20 centavos, é o ato de tu se preocupar não, e hoje eu vou ofertar. Quem não tem 20 centavos, às vezes não tem, compartilha com o irmão que não trouxe. Isso gera uma união, isso gera a alegria. Dizer, mas alguém se importou comigo com 5 centavos? Sim. Imagina para Deus, que não está preocupado na quantidade, no quantia que tu vai trazer. Se tu dá ou não dá, se tu deseja ou não deseja, se tu traz ou não traz, a maneira que tu vem, se tu vem em pedaços ou se tu vem inteiro. Mas o tempo que tu tiveres aqui, esteja por completo, se doa por completo, adore por completo, clame por completo. Ah, mas eu não sei falar uma palavra bonita. A palavra de Deus diz aqui mesmo que Ele conhece até os nossos gemidos lá na noite, no medo, na solidão, na solitude, no vazio. O que a gente pode entender por gemidos inexprimíveis? Choro. O que mais? É o choro.
cura, Ele liberta, Ele completa, Ele é a plenitude da vida, da verdade. Então eu queria lembrar os irmãos de que convidar mais pessoas para vir. O não a gente já tem. Quem vem é caro. Às vezes eu venho sozinho, passo ali no hotel, alguém vai para a igreja aí, vamos lá. Não, desculpa, todo mundo tem. Mas uma hora alguém vai vir junto, né, pastor? De repente vem um venezuelano aí, né? E vamos doar mais. Um pouquinho. Vamos pegar as moedas que estão lá no cantinho, vamos trazer para a igreja. Eu creio que Jesus vai se alegrar disso. Pelo passo, pela ação, pelo ato de compartilhar. Essa igreja é uma igreja doadora, que doa cestas básicas para quem não tem, para quem precisa. Um espírito generoso, começando pela liderança da igreja, que eu creio que é. A igreja vai crescer. E eu convido a todos a orar. Eu digo, ter coragem na oração, profetizar, sabe? Falar com Deus. Senhor Deus, eu vou fazer minha parte. Se alguém me convidou um dia, eu estou aqui porque alguém me convidou. Eu só estou aqui porque alguém estendeu a mão. E nós temos metade da igreja quase vazia. Então eu queria e quero convidar os irmãos a orar, clamar por mais almas, mais vidas nessa igreja, para que essa igreja não tenha quantidade somente, mas tenha qualidade da palavra de Deus, tenha vida, vidas restauradas. Vamos clamar pelo milagre que não aconteceu ainda, pelos milagres que já aconteceram, agradecer e dizer que eu sou fruto do milagre, eu sou improvável, e nós estamos aqui para te adorar, Senhor, exaltar o teu santo nome, dizer que tu és santo, maravilhoso. Altar, em nome de Jesus. E como ministrou o irmão Marcos nessa noite, seja corajoso ao falar com Deus, seja corajosa ao falar com Deus. Comece a profetizar, comece a declarar que Ele é santo. Comece a pedir para Ele te encher nessa noite. Comece a pedir para Ele curar nessa noite, para Ele libertar nessa noite. Comece a entregar tudo a Ele, tudo que você tem a Ele, tudo que você faz a Ele, tudo que você é a Ele. Comece a clamar a Ele nesse momento. Eu tenho certeza que enquanto Ele pregava, você sentiu a presença de Deus. Você sentiu o Espírito Santo tocar no seu coração. Você sentiu de repente vontade de chorar, vontade de orar mais alto, vontade de fazer mais para Jesus, vontade de ajudar aqueles que estão entre os espinhos, vontade de estender a mão, vontade de abençoar,
vontade de se doar cada vez mais. Se você foi tocado por Deus nessa noite, comece a falar com Ele. Comece a dizer: Jesus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é teu. Aleluia. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Declara ao Senhor. Fique sozinho, não. Pegue na mão de alguém em nome de Jesus. Levante a mão dessa pessoa aos céus. Comece a orar por ela. Comece a declarar que Jesus é na vida dela. Comece a fortalecê-la em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, Paizinho, a tua noiva. Derrama, Senhor, a tua unção, o teu poder, o teu renovo neste lugar. Que possamos nos render a Ti cada vez mais, Jesus. Nos enche com a Tua graça, nos enche com o Teu amor, nos enche com a Tua paz, nos enche com a Tua alegria, Jesus. Nos enche, Paizinho querido. Comece a trabalhar em meio ao Seu povo, abençoar o Seu povo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare, 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 declare. Tudo é teu. Aleluia. É teu. A sua família, a sua casa, o seu casamento. É do Senhor, é do Senhor. Tudo é teu. Declara, igreja, diga assim: tudo que eu tenho é teu. Diga: Cristo, tudo que eu sou. Filho, diga: minha casa, meu destino puro. Diga: tudo é teu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome dEle. Não volte para o seu lugar sem antes dar um abraço nesse irmão que orou por você. Em nome de Jesus.